Meus irmãos, paz e bem. Então, dando continuidade ao vídeo da história magnífica do magnífico pobrezinho de Assis, se nós pudéssemos voltar naquele tempo, no passado, aquele ponto exato em que ele tinha voltado da sua jornada, quando ele teve aquele sonho, nós iríamos encontrá-lo perambulando pelas estradas de Assis, fora de Assis, fora da cidade de Assis. Porque ele estava assim, ele estava num processo, ele estava num processo de profunda meditação, perturbado por aquele sonho. Porque o sonho de Francisco era se tornar cavaleiro, se tornar herói. Ele era um jovem fervoroso. Ele era um jovem que não media esforços para conseguir aquilo que queria. Ele queria se tornar um herói, um cavaleiro, como todo jovem da época. E ele apostava tudo naquilo. Era a vida dele. E de repente, uma voz faz com que ele volta. E ele ouve aquela voz. Impressionante. Ele ouve aquela voz. Num sonho. Então não foi qualquer sonho. Ele dá àquela voz, àquele sonho, um significado muito grande. Então, aquela voz, aquele sonho teve para Francisco um peso muito grande para fazer com que ele guinasse, para que do sonho de se tornar um cavaleiro, um herói de guerra, ele pegasse o caminho inverso e voltasse para si sem mesmo saber para quê. Mas ele voltou. Porque Deus, meus amigos, meus irmãos, assim como fez com o apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, né? O responsável por levar o cristianismo a todos os cantos do mundo, ele usou o fervor, a coragem de Paulo, a determinação de Paulo em prol do Evangelho. Então ele viu em Francisco aquela coragem toda, aquele fervor, aquele ardor, e também usou aquilo em prol do Evangelho. Porque Deus, ele procura as pessoas fervorosas, as pessoas audaciosas, no bom sentido, as pessoas puras de coração que fazem tudo acreditando no sonho que tem. Às vezes as pessoas têm um sonho e fazem tudo para conseguir aquele sonho. Tudo que eu falo, não tudo errado, não passando por cima das outras pessoas. As pessoas têm um sonho e fazem de tudo o que é possível fazer para atingir um objetivo, mostrando determinação, força, foco, fé. Isso são os requisitos necessários para se atingir os objetivos que a gente procura, que a gente quer alcançar. E isso também são os requisitos para um apóstolo, para um discípulo, para que se consiga levar o Evangelho de Jesus à frente. Se nós quisermos ser mensageiros da Boa Nova,
Nós temos que ter esse fervor. Nós não podemos ser mais ou menos. Ah, eu acho que vai dar certo. Eu acho que vamos tentar. A gente tem que apostar tudo e colher os resultados lá na frente. Porque Deus vai estar com a gente. Assim como esteve com Paulo e assim como esteve com o pobrezinho de Assis, com São Francisco de Assis. Então Francisco, ele numa dessas andanças, ele estava rezando na igreja de São Damião, né? E diante do crucifixo de São Damião, né? É um crucifixo bizantino. Enfim, ele estava rezando e por 3 vezes ele ouve uma voz que falava assim: Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Francisco, reconstrói a minha igreja. Aí Francisco, olhando para aquela igrejinha, né, de São Damião, ele vê que a igreja está meio caindo aos pedaços. Ele pensa que era para reconstruir a igreja física, né, ali. Ele vai lá, pega o dinheiro do pai, que ele mesmo não tinha, né? O pai dele era muito rico. Ele pega o dinheiro do pai, dá para o padre lá da igreja e ajuda também a reconstruir a igreja, deixa a igreja novinha. O pai ficou da vida. Pegou Francisco, trancou no porão, deu uma surra nele, acorrentou no porão da casa. A mãe de Francisco era muito bondosa, uma senhora bondosa, com muito curso, foi lá, convenceu o pai, tirou o seu Francisco do porão. E Francisco já estava mais para lá do que para cá. Em um determinado momento, Francisco pegou o cavalo e saiu desvairado pelo caminho, com o cavalo. E estava assim num estado, tipo, quase com um estado febril. Ele já estava, aquele pensamento, aquelas vozes estavam deixando ele meio louco, mas de uma loucura santa. Sabe por que é uma loucura santa? Porque ele estava pensando muito nos pobres. Não era uma loucura de louco, era uma loucura santa, porque ele estava pensando muito nos pobres. E ele queria ajudar os pobres, ele estava ajudando os pobres, ele estava pegando o dinheiro do pai e estava dando para os pobres. E ele teve um encontro com um leproso. O leproso, ele era jogado para fora da cidade, ele andava com um sininho. Essa história a pessoa já conhece. Ele andava com um sininho pendurado. Quando as pessoas ouviam tocar o sininho, sabia que era um leproso, saía correndo. Saía correndo porque sabia que era um leproso. Lepra não tinha cura. Então o leproso ou colhia fruto do mato para sobreviver, ou alguém deixava comida lá e saía correndo, ou o leproso ia lá, comia, vivia de favor, vivia de esmola. Francisco se deparou com um leproso na estrada. Francisco para o cavalo, desce do cavalo. Por isso que era febre santa. Francisco desce, pega o que ele tem, a roupa, a túnica que ele tinha de sobra, né? De sobra, a roupa que tinha de sobra, dá para o leproso, a comida que ele tinha, dá para o leproso, e num gesto muito significativo nesse processo de conversão, que talvez foi a guinada, talvez foi o que faltava. Francisco dá um beijo no rosto do leproso, dá um beijo. Antes ele tinha nojo, asco. Ele dá um beijo no leproso. Aí monta no seu cavalo
e vai embora. Imagina o turbilhão de sentimentos que se passou na cabeça dele. E continua. O pai de Francisco ficou. Ele continuou, né, pegando o dinheiro do pai, ajudando as pessoas. E o Pietro Bernardone, que era o pai dele, ficou possesso. Aí chegou um momento que não dava mais. Chegou um momento que não dava mais, insustentável. Ele pegou o Francisco pelo braço, puxou, vamos lá no bispo, porque o bispo era a autoridade ali máxima do local. Levou lá em praça pública, chamou o bispo, o Guido, Dom Guido, né? E falou, explicou, ó, não dá mais, tá jogando meu dinheiro, tá dando meu dinheiro para os outros, eu quero que tome uma atitude agora. Né? Não dá mais, chega. Não quero mais saber. O senhor tem que tomar uma atitude agora. Pois bem, sabe quem que tomou uma atitude naquele momento? Foi Francisco. Ele retirou toda a roupa que ele tinha, ficou nu na frente de todo mundo, na frente de todas aquelas pessoas que acompanhavam atônitas aquela situação, porque falar Francisco, alguns chamavam ele de louco, falavam que ele estava louco, né, e tudo mais. Então todo mundo rindo, vamos lá, tá acontecendo um bafafá lá na pracinha, vamos todo mundo. E aí juntou aquela multidãozinha lá. Francisco ficou nu, pegou aquela roupa que ele tinha no corpo, entregou para o pai, falou, essa roupa aqui não me pertence, não é minha, é sua. Entregou ao pai. De agora em diante, só chamarei de pai o meu pai do céu. Não tenho mais nada de meu nesse mundo. Todo mundo atônito, um silêncio sepulcral. Aí o bispo, Dom Guido, pegou, né, para abafar ali, pegou a capa que ele tinha, colocou sobre São Francisco. Aí deixou ir, São Francisco foi, trocou depois lá com os camponeses lá, trocou a capa do bispo, que era uma capa cara, né? Pegou uma capa, uma vestimenta de um camponês bem simples, bem tosca. E dali para frente ele casou-se com a senhora, como ele costumava falar, a senhora pobreza. Nesse momento ali da Praça de Assis, Francisco já não tinha mais nada com ninguém, a não ser com o Mestre Jesus e servindo aos mais necessitados, a todo mundo. Mas ele era servo de todas as pessoas, mas principalmente aos mais necessitados que não tinha ninguém por eles, eram desprezados. E mais principalmente aos leprosos. E esses sim eram os mais desgraçados da época. E aí, meus irmãos, meus queridos, tem mais algumas histórias de São Francisco, tem a história da perfeita alegria, que é uma história belíssima, a perfeita alegria, belíssima, uma lição, na verdade não é uma história, é uma lição sobre sobre o que é a perfeita alegria. Tem outras histórias também, várias, sobre essa luz que esteve conosco e que talvez em outro vídeo a gente fale, né? Porque também o tempo vai passando e não dá de falar agora. Talvez em outro vídeo a gente continue, se assim nos for permitido. No mais, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo fique conosco e que a árvore dê frutos, dê sombra, para que nela, ao entorno dela, nós nos sentemos
conversemos, rimos, choremos, nos abracemos, nos alimentemos. Assim seja. Amém. A paz de Cristo.